raiz de rejeição nem sempre é tão conhecido como outros assuntos, Uhum. como eu no início falei. Então, a gente às vezes desconhece sobre essa nomenclatura. E aí eu comecei a mensagem falando, todos nós, em algum momento da vida, sofremos rejeição. Então, seja lá na infância, seja na escola, seja com um grupo de amigos, seja na faculdade, alguns vão experimentar rejeição, às vezes na vida conjugal, no divórcio, no abandono, numa traição, mas todos nós passamos por rejeição e nem sempre sabemos dizer o que é rejeição, ou nem sempre sabemos interpretar de maneira correta o que é rejeição. Então, por isso, nosso convite para você vir nos abençoar nessa noite, né? Obrigado, Tato, por ter aceitado esse convite. Boa noite para você, seja bem-vindo em mais uma das nossas lives aí. Boa noite, né? Muita alegria eu posso estar aqui junto com vocês, fazer parte desse momento aí de poder refletir um pouco, né? Tanto do emocional e ver também aquilo que Deus vai falando. Eu falo assim que a psicologia, para mim, ela só confirma as raízes bíblicas, né? E aí é o complemento, né? Aquilo que Deus deixou para a gente de história, de espiritualidade, aí vem a ciência e vai ajudar a tratar e direcionar, né? E é muito bom estar aqui, né? Junto com o pessoal da segunda, né? Nasci aí, fui criado, tenho muito carinho por essa igreja, então é bom rever alguns irmãos aí, tá dando os nomes subindo aqui, é muito gostoso a gente poder, mesmo estar longe, mas tá pertinho, tá junto, né? Isso. Deixa eu repassar aqui novamente. O pessoal está chegando aí dizendo, agora deu certo, né? Então, nós tivemos alguns problemas aqui de alguns links, né? Alguns travamentos aqui no início da transmissão. Então, eu peço para você que foi chegando aí, invista esses primeiros minutos. Nós já estamos aí num número considerável, né? 34, 35 pessoas, mas eu sei que dá para chegar mais gente aí, eu sei que a gente pode alcançar mais gente. Então, pega o link agora, por favor, me ajude aí. Eu tinha mandado no meu grupo de transmissão, mas agora eu não vou conseguir mandar, porque eu estou fazendo a transmissão com o meu celular. Então, eu peço para você, pegue o link e faça um grupo de transmissão. Dispare aí no grupo de transmissão, porque assim nós vamos alcançar muita gente. Tinha muita gente, né, com expectativa de estar com a gente aqui, de poder ouvir essa live. Então, eu te peço, né, por favor, me ajude aí. Se você está no YouTube agora comigo, tem a opção compartilhar. Então, você pode pegar, aperta aí, clica no compartilhar, se você está com o seu smartphone, e ao compartilhar, vai gerar a opção copiar link, você pode jogar para dentro do WhatsApp e disparar, tá bom? Então, você pode fazer uma lista de transmissão e disparar para convidar e trazer mais pessoas para ouvir essa conversa que eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. Deus já começou a falar coisas muito profundas no domingo. Deus, né, escancarou coisas que eu acho que a gente desconhecia. Louvado seja Deus, como o Tato disse, é a palavra de Deus, né? Psicologia, na verdade, é uma ciência que, na verdade, só vem complementar, só vem ajudar, mas, na verdade, tudo que nós temos enxergado vem da própria Sagrada Escrituras. É ela que vai direcionando a gente a enxergar. Infelizmente, por causa do pecado, como nós fomos afetados e como isso impacta as nossas vidas. O pecado afetou os nossos relacionamentos, afetou nossa vida emocional e, diante disso, afetou o nosso comportamento, afetou a maneira como nós lidamos com o outro, como o outro lida com a gente. E nós vamos falar um pouquinho hoje, então, sobre raiz de rejeição. Então, vamos dar início aqui ao nosso bate-papo. Eu acredito que a gente já está disparando aí, mais pessoas estão chegando, então sejam todos bem-vindos. E eu vou começar o bate-papo contato aqui nessa noite. Tá? A raiz de rejeição, como eu introduzi, eu falei isso tanto na mensagem domingo, mas eu queria começar de novo introduzindo dessa maneira, que a raiz de rejeição, ela é um assunto muito sutil. Ela é diferente de outros tipos de sentimento, porque a gente consegue dar nome. Como raiva, como tristeza, mas raiz de rejeição vai tratar sobre ser rejeitado, ser desprezado. E nem sempre a gente consegue interpretar da melhor maneira a rejeição ou ser rejeitado. E aí eu queria te convidar, né, a nos explicar, através da psicologia, aí, como que você identifica a rejeição, como que você pode explicar para nós aí
de maneira que nós possamos compreender como é que funciona a rejeição. Eu acho interessante você já falar assim que ela é difícil, né? Porque tem outros sentimentos que são mais fáceis de identificar, porque geralmente com a rejeição ela vai caminhar junto com a tristeza, com a frustração, com a decepção, com a raiva, né? E aí, como a gente tem uma dificuldade para dar nome para os nossos sentimentos, a gente, ano passado eu falei, né? Tô bravo não! Não é que você não tá bravo. Então, assim, se a gente já tem essa dificuldade para poder realmente se enxergar, e aí a rejeição ela vai vir justamente mais profundo. E aí, para a gente poder identificar a rejeição, é justamente aquela questão que você não é suficiente, né? Então, ela vai estar balizando justamente nisso. Então, a pessoa, quando ela te rejeita, está muito ligada àquela ideia do abandono, você é deixado de lado, né? Então, como se você fosse esquecido, como se as pessoas não olhassem para você. Então, aí você vai ter uma rejeição física, porque você não é bonito o suficiente, você não se enquadra no padrão suficiente, há uma rejeição espiritual, né? Então, ou seja, se você é tradicionalzão, encontra um penteca, você já olha para opa, né? Oxê, esse cara que xananá aí, né? E aí você rejeita, há uma rejeição pela questão social, financeira, do bairro de onde a gente está, né? Eu lembro uma vez mesmo, estava conversando com uma turminha aqui na igreja, e eles falaram assim, pastor, a gente quer arrumar emprego, mas se eu colocar no meu currículo tal bairro, a pessoa já para a entrevista ou só finge que está fazendo a entrevista ali e deixa de lado, né? Então, a rejeição, ela vai vir muito forte para aquele que está sendo rejeitado, é que ele não é suficiente. Então, ele não tem as coisas necessárias para ter o outro, para agradar o outro, para formar uma amizade com o outro, e é por isso que aí vai acarretar frustração, desprezo, abandono, a tristeza, porque justamente você vai começar a achar que você não tem as coisas suficientes. Um livro que eu li, Tato, e até assim, Deus falou muito ao meu coração e eu ministrei um pouco sobre ele no domingo. O título é Raiz de Rejeição, da Joyce Meyer, e ela define, né? Rejeição significa ser descartado, desprezado, como não tendo valor. E a rejeição traz essa sensação, né, da gente não ser valorizado, não ser aceito, não ser acolhido. E Deus não nos criou para sermos rejeitados. É o pecado que causou isso nas nossas relações. Nossas relações eram saudáveis no Éden. Não havia um relacionamento de rejeição, não havia um relacionamento de excluir um ao outro, até que o pecado entra. E quando o pecado entra, parece que automaticamente o pecado fez com que Adão tornasse Eva descartável. A culpa é da mulher que tu me deste. E aí começa, né? A rejeição, ela vem em sequência ao pecado. Então, a Bíblia nos mostra que a rejeição, ela acontece por causa do pecado. Por causa do pecado vem o individualismo, por causa do pecado vem a indiferença, por causa do pecado vem a exclusão, e isso afeta as nossas vidas, como o Tato falou, e trazendo esse significado para nós. Entendendo o significado do que é a raiz de rejeição, tá? Eu queria ir para um segundo ponto aqui, que é identificar, né? A rejeição, então nós identificamos ela, nós passamos a descobrir também que existem várias formas, várias causas que podem desencadear essa raiz na vida das pessoas. Eu confesso para você que eu me assustei, porque eu achava que eram só algumas situações. E domingo, mesmo quando eu comecei a ministrar, foi muito engraçado, porque eu falei assim, alguém aqui já passou por rejeição? E eu lembro que tinha algumas irmãzinhas ou irmãos fazendo assim, né? E aí, eu não. eu não. E em sequência, eu falei, todo mundo já passou por rejeição em algum momento. Aí a pessoa se assustou. É porque, às vezes, a gente acha que rejeição é só uma criança que foi abandonada. A gente coloca situações assim, sabe? Mas a gente às vezes não consegue ler o todo. Como a rejeição, ela faz parte, às vezes, de famílias que parece que está tudo bem. Mas às vezes o comportamento do pai e da mãe é excludente em relação a um filho ou outro. E a rejeição está acontecendo. Então, eu queria te perguntar, né, Tato, assim, no segundo momento agora, existem várias causas que podem desencadear a rejeição na vida das pessoas. E eu queria
te perguntar, você poderia citar para a gente algumas causas mais comuns que geram a raiz e esse sentimento de rejeição? Tio, hoje tem se levantado muito uma bandeira, né, para falar de rejeição, só que com outros nomes que para nós acho que são mais comuns. Preconceito. O bullying, né? O bullying tem sido muito tratado nas escolas porque de uma forma muito forte, né? A rejeição está marcada no bullying. Só que antigamente, como isso não era falado, né? Nós temos uma tendência a falar assim que a nossa geração era muito mais forte, né? Que a nossa geração é bruta, né? É raiz. Só que sim, muitas pessoas eram rejeitadas, feridas e machucadas, e era justamente aquela ideia de engole o choro. Você não tem direito, né? Então, bambu de cutucar estrela, seu gordo, careca, feio, então, ou seja, para todo lado, a gente vê que o bullying vem e ele vai marcar justamente isso, que você não tem o que é necessário para estar com o outro. E aí, para a gente poder pensar, esses nomes hoje têm marcado muito presença, tem falado da dor do outro, né, para a gente poder enxergar realmente o outro. Nós temos que pensar que existe uma rejeição real e uma rejeição irreal. Porque se a gente não olhar para isso, né, a gente sempre culpa aquele que rejeita. Então, ou seja, se estamos falando de rejeitado, sempre tem um outro. Aí você mesmo já mencionou, tem o pai, tem a mãe, tem aquela ideia, né, de você ser o filho mais novo, o filho mais velho. Então, tem aquilo que é a discriminação que vem com a rejeição real, né? E aí tem a irreal. Qual que é a irreal? É que você, às vezes, está numa baixa estima tão grande, ou já deu muitas coisas erradas, que você também não se sente completo, suficiente. Né? Eu acho que para o crente essa palavra de se sentir suficiente, né? Não estou falando da suficiência no orgulho, a gente já tinha trabalhado até isso ano passado, né? Mas de entender a sua competência, sabendo também que você tem coisas que você não é competente. Então, nesse sentido, você é completo, porque você é bom numa área, tem a outra deficiência. Então, quando a pessoa não consegue se aceitar, aí ela começa a achar que está todo mundo rejeitando. Eu acho que em toda igreja já tem alguém que falou assim, não, porque fulano olhou para mim, estava rindo de mim, conversando com outro. Né? Às vezes estava mesmo, aí a rejeição real. E às vezes os outros estão conversando de boa, deu uma olhadinha, está rindo, mas a pessoa já tem um complexo, aí ela está vivendo uma rejeição irreal, porque isso está só na cabeça dela, na mente dela, que ela se exclui. Né? Aí até algumas pessoas vão falar que entra num vitimismo, que aí em todo lugar que ela está, ela não é aceita, ela não vai aceitar trabalhar nisso. E aí nós vamos ver essa rejeição em vários campos, né? A gente vai ver Caim bravo porque Deus não aceitou o sacrifício dele, né? De certa forma, Deus rejeita. Deus fala, cara, eu rejeitei porque você está em pecado, você desobedece, ele não quer alegria. Né? A gente vai ver Saul peca e Deus fala, olha, eu rejeitei esse cara, eu não quero ele no trono mais. E Saul já está ali no desespero e vai cometendo mais e mais pecados. A gente fala muito dos irmãos de José, mas ali é um caso exclusivo de rejeição. O pai prioriza o caçulo, o pai dá a melhor roupa para o caçulo, o pai põe o caçulo como gerente dos irmãos, e os irmãos vão matar esse sonhador, quem que ele acha que ele é. Então, sim, como que aí sim, de um pecado vai gerando outros pecados, ele vai gerando outras consequências, né? Gente, eu gosto muito de falar de Jacó e Esaú, porque ali é clássico na família. A mãe ama mais um e o pai ama mais o outro. Se um ama mais um, o outro ama mais o outro, quer dizer que há uma rejeição. A história é muito forte porque você vai lembrar que os dois brigam, a mãe manda Jacó embora, porque senão Esaú ia matar o irmão. Lá na frente, esses dois irmãos não acertam, e depois nós temos Edom e Israel quebrando o pau por uma coisa que aconteceu na família lá atrás. Né? Então, acho que essa rejeição, hoje a gente vai conhecer mais, né, pela psicologia, vai vir muito forte no bullying, vai vir muito forte no preconceito, a própria questão da violência, né? Ou seja, um marido que bate numa mulher, um marido que espanca o seu filho, ele está rejeitando aquela pessoa ali. Né? Ele está dominando como se ela não fosse suficiente para ele, ele coloca ela debaixo, então, ou seja, ele rejeita aquela mulher amada e ele subjuga ela, ele se lança sobre ela. E aí a gente vai ver essas relações, né? Tanto em casa e até mesmo na igreja. Né? Eu falo assim que, às vezes, a pessoa ela é muito diferente, né? Vamos pensar na própria ideia do preconceito, né? Eu acho que eu comentei isso na outra live, acho que um dos melhores exemplos que eu estou vendo hoje
é pintura de cabelo, né? Se chegar uma pessoa na igreja com o cabelo verde, laranja, duvido que a igreja vai falar assim, nossa, que cor legal, passa o nome que eu vou pintar também. Não, olha lá, onde você viu? Olha essa aqui lá, cor de cabelo, olha isso aqui lá é cor de gente, né? Mas por que que o loiro pode, o castanho pode? Então, ou seja, é um preconceito, né, que se marca justamente na rejeição, porque essa pessoa, ela não vai ser super bem recebida na igreja, né? A própria tatuagem, né? Agora acho que está mudando um pouco esse conceito da tatuagem. Mas chegar uma pessoa toda tatuagem, cheia de piercing na nossa igreja, por ser diferente de nós, a tendência é que ninguém mexe, né? Eu brinco muito, né? Quando a gente vai tomar Santa Ceia, né? Eu lembro que antigamente uns ficavam meio com os olhos abertos para ver se a pessoa ia pegar o cálice ou não, né? Se não pegasse, o que fez? O que fez? Então, aquilo se já dava até meio que uma afastada daquela pessoa. E aqui em Alfenas eu tenho batido muito na tecla das quarta pessoa da Trindade, né? Tem crente que ele é tão santo que ele começa a rejeitar pessoas que não estão no mesmo nível de santidade. Aí ele entra num julgamento que fulano tá no ministério, nem era para estar no ministério, como é que o pastor deu cargo para ele, como é que ele está trabalhando, vai estar na célula, né? Então, ou seja, essa pessoa é tão santa que a santidade dela faz ela rejeitar o outro, então assim, ela não enxerga o outro. Então, o outro não é suficiente para poder trabalhar na igreja, o outro não é digno para trabalhar na igreja, aí é a hora que a rejeição vem e ela massacra, né? Então, assim, nunca há uma rejeição para o bem, sempre ela vai vir para o mal. Agora, o que a gente tem que observar é isso, né? Aí a gente está falando que casos muito clássicos de coisas reais, mas algumas pessoas, por também já terem enfrentado muita rejeição, ela desenvolve como se fosse um transtorno. E aí, em alguns momentos, isso pode ser uma coisa irreal, né? Ela se sente tão mal que ela nem vai, porque ninguém gosta de mim, ninguém me aceita, tudo vai dar errado, nada vai dar certo, e aí já vira uma coisa que é mais irreal, mas o sentimento é real, né? Aí a dor dessa pessoa, da mesma forma, se fosse real. Sim, muito bom, tá? Essa questão do real, acho que é importante. E domingo eu citei várias causas, né? Assim, que às vezes as pessoas vão, por causa do pecado, vão fazendo sem pensar nas consequências. Eu preguei justamente o texto que você falou, né? Preguei justamente quando nasce Jacó e Esaú, e a gente partiu da primícia ali avaliando o nome que é dado a Jacó. Então você imagina que o menino que nasce, então um dos significados do nome é aquele que trapaceia, né? Aquele que pega o calcanhar do irmão. Então você imagina o pai, já vai o trapaceiro. O trapaceiro chegou de novo, né? Então assim, o menino cresce, e aí eu também fiz uma ponte com Jabes, né? Então o nome para eles trazia todo esse peso, né? Então, assim, a criança já, de dentro da própria casa, já crescia com uma nomenclatura trazendo de maneira que ela fosse inferior ao outro. E Jacó já é colocado na condição do nome. E o texto continua mostrando, né? Esaú era caçador, perito, o pai gostou mais dele por causa disso. Então vai mostrando também a excludência e mostra que Isaac amava mais ele e a sua mãe amava mais a Jacó. Então, ali já foi acontecendo um ambiente de rejeição muito grande, que foi, e também trouxe a decorrência, né, do comportamento pecaminoso, mas aconteceram também comportamentos pecaminosos por parte do pai, que gerasse aquele ambiente de rejeição, e às vezes isso acontece dentro de famílias. Não, esse daqui ele é um menino bom, né? O que dá trabalho para nós é esse daqui, ó. Esse daqui sempre deu trabalho. E às vezes fala isso na frente da criança, né? Então tá dizendo assim, ele é um Jacó, né? O bom é esse daqui. Esse daqui tira nota 10. Não, esse daqui nunca ficou doente. Nossa, agora eu vou falar para você, essa menina aí até os 10 anos só dá trabalho para nós. Aí me deu trabalho. Né? Você é tentado demais, nossa, Deus do céu. E até você falando aqui, me veio a própria rejeição pelo medo. Os discípulos, quando Paulo se converte, eles têm medo de Paulo estar mentindo e eles rejeitam. A gente não quer esse cara aqui nem é poder de porretada, né? Sim. Eu lembro que uma vez mesmo
o conselho que a gente estava conversando sobre disciplinar uma pessoa, e a gente falou assim, não, a pessoa voltou, arrependeu, já mudou de vida, já está sofrendo demais, nós temos que amar ela, cuidar dela, vamos abraçar. E eu lembro que você, mas o que vão dizer de nós? Né? Então, assim, não, mas se a gente aceitar uma pessoa dessa aí, a igreja vai cair de pau em nós, que nós não faz nada. Eu falei, não, se a igreja tiver que julgar a nossa santidade, porque a gente está excluindo pessoas da igreja, então essa igreja não merece nem ter gente. Ou seja, esse medo da fala do outro faz muitas vezes a gente ter que rejeitar alguns tipos de pessoas, né? E a gente vê que aí é o medo de amar, né? E aí a gente acaba, pelo medo, a gente rejeita. Sim. E eu citei outras causas, né, Tato, assim, que a gente percebe, a gente está lidando aqui também com as crianças, a gente tem trago do abrigo, né, a rejeição, né, que elas sofreram, algumas foram abandonadas, e a gente percebe que mesmo elas tendo a possibilidade de serem adotadas, algumas vão e depois retornam. Então, assim, o medo de serem rejeitadas faz com que elas já vão para a casa que elas vão ser adotadas com o coração fechado, com medo de acontecer de novo. Então, sim, são vários cenários, né? Eu falei, né? Às vezes um pai, uma mãe ficou doente, eu já ouvi isso aqui adolescente. Ai, pastor, se eu fosse, né, mais crente, será que meu pai e minha mãe não ia separar? Então, assim, o problema e o pecado do outro, a criança acha que a culpa é dela. Ela começa a achar que estão largando porque ela Quantas não é boa o crianças suficiente. abusadas contam para as mães que o pai, o padrasto está abusando, a mãe com medo de perder, né, o esposo porque ele trabalha, ela não valida a criança e depois ela cresce e ela não pode colocar um short, alguma coisa, porque ela está atraindo os olhares do pai. Então, ela que é culpada por despertar um desejo no pai, né? E aí, quando ela entende que ela não tinha culpa nenhuma, aí por que que minha mãe me rejeitou e nunca acolheu minha dor e deixou sofrer tudo isso? Aí você vê que aí já dá, aí é massacrante, né? Massacra por completo. Porque a mãe rejeitou ali realmente a queixa da filha e aceitou sabendo que era real, né? Então é muito triste. Esses dias atendi um menino numa escola e o menino estava se sentindo culpado porque ele pegou o celular da mãe e descobriu que a mãe estava traindo. E na hora que ele contou para o pai, ele achou que a culpa do pai ter descoberto foi dele. Como se ele E ele, fosse ele que culpado separou os pelo pais. pecado da Ele mãe. que separa os pais. Aí eu falei, não, você não tem culpa nenhuma. A culpa é dela, foi ela que adulterou. Você não tem culpa, mas percebe? E aí vem um sentimento, né? Por não saber interpretar, se sente rejeitado e acha que gerou toda uma situação, né? Então, conflitos dentro do lar, rejeição no casamento, infidelidade, divórcio, tudo isso gera um ambiente de rejeição que afeta as crianças, afeta o cônjuge, dependendo da situação, de adultério, a autoimagem da pessoa é afetada, igual você falou, a aparência, estética, é muito forte. E aí, pensando sobre isso, tá, eu acho que meio que já entrei aqui, né, no terceiro ponto, é que o pecado da rejeição, ele é cometido pelo fator de serem pessoas, né, afetadas pelo pecado, e quando esse pecado ele é praticado, ele gera consequências na vida das pessoas que são afetadas pela rejeição. E aí, nós precisamos entender as causas que geram, né, a rejeição, que foi, você contribuiu aqui trazendo várias situações, e a Joyce Meyer vai dizer que diante da causa da rejeição, as pessoas acabam por desenvolver padrões de proteção, né, que acabam funcionando como muros, que bloqueiam elas de viver de maneira saudável, que é uma consequência, né? Então, eu queria te perguntar um pouquinho aí, né, sobre consequências da raiz de rejeição na vida daqueles que são afetados e também sobre esses mecanismos de proteção que as pessoas meio que vão se desenvolvendo para também não se ferirem mais. Acho que são duas coisas que a gente precisa pensar para a gente poder entender melhor. A primeira é separar, né, a rejeição com o ato. Por quê? O ato é uma coisa e o sentimento, o que é o sentimento? O sentimento é uma resposta que a gente vai ter frente a alguma coisa que está acontecendo. Então, isso quer dizer que você pode me chamar de careca e eu não sentir rejeitado, e você pode chamar um outro de careca, outro, o pastorzão me rejeitou.
Então, ou seja, nós vamos pegar situações que às vezes são iguais, mas que o sentimento é diferente, né? Para a gente poder realmente perceber, né, que o sentimento em si, ele não é um pecado. O sentimento é uma maneira do nosso corpo digerir aquilo que está acontecendo com a gente. Agora, se eu não consigo digerir isso, aí vai ser a enfermidade, né? A enfermidade emocional é um sentimento não vivido. Então, eu vou ter que viver. Se eu vivo aquela dor, basta o dia o próprio mal, eu tenho que viver. Isso faz parte de estar vivo, né? Digerir as minhas emoções. Então, é isso que vai começar a marcar, porque às vezes você fala, às vezes tem dois amigos conversando, você viu o que aconteceu? Ah, cada bobeira dessa tá aí. Ou às vezes até um pai e a mãe mesmo. Você vai até o pai e a mãe com o coração cortado, com muita dificuldade para falar, e na hora que você fala, eles, uma besteira dessa, besteira para quem está ouvindo, né? Por isso que, se é sentimento, ele vai vir de forma diferente, e cada um, né, vai ter uma estrutura para suportar isso. Aí, frente a isso, né, ela usou o nome aí, né, a psicologia usa mecanismo de defesa. Só que esse mecanismo de defesa, eu não gosto muito da palavra inconsciente, né? Porque a minha abordagem não usa muito inconsciente, mas acho que eu vou usar ela que fica mais fácil para as pessoas entenderem. O mecanismo de defesa, ele não é consciente. Que sentido? Eu fui rejeitado, então agora eu vou me endurecer. Então eu não vou aceitar ninguém. Eu fui rejeitado, eu vou me isolar. Eu fui rejeitado, acho que depois a gente vai pincelar isso na próxima pergunta, né? Então eu vou para o perfeccionismo. Então, o mecanismo de defesa não é automaticamente eu dando uma resposta e eu vou enfrentar. Ele vem inconsciente para me livrar daquela dor. Então, está doendo muito porque no grupo de jovens eu não consegui me encaixar e eu vejo que o pessoal me deixa só de lado. Aí, sem eu perceber, o mecanismo de defesa vai vir, como aquilo está trazendo muita tristeza, o que eu faço? Eu vou ficar num canto chorando, porque aí de vez em quando vem alguém conversar comigo, ou então eu nunca mais eu volto na igreja, porque aí eu não vou sofrer, ou eu vou virar o palhaço, porque todo mundo vai olhar para mim, só que quando eu chego em casa, eu tô com aquela dor da rejeição. Aí literalmente como se fosse uma máscara, entendeu? Então, o mecanismo de defesa, ele não cura. Ele só vai tapear a dor, mas ele vai promover outra dor. Por quê? Se eu me finjo de palhaço e eu sou introvertido, então eu tenho uma dificuldade, eu vou gastar muita energia para ser extrovertido, vou ser o cara que conta piada, mas quando eu chego em casa eu estou destruído, porque lá dentro mesmo eu estou triste, eu estou mal, as pessoas não gostam de mim, e eu vou sempre sentir, na hora que eu estou no grupo, eles acolheram, porque eu fiz piada, mas eu parei de fazer piada, eu já continuo não sendo ninguém. Então, além da rejeição, ele vai me dar esse sentimento de falsidade, de dor. Então, quando a gente vai trabalhando aí no consultório, é justamente isso, quebrar alguns mecanismos de defesa para que você realmente entenda a sua dor, para você digerir a dor, aí sim, você ser você mesmo para dar uma resposta, como que você vai agir frente a isso, né? Aí a gente vai ter uma escolha consciente de viver, sabendo que dói. Vamos fazer, algumas pessoas falam, nossa, mas dói mesmo. Mas o que nós vamos fazer? Né? Eu lembro um caso muito forte para mim, uma pessoa falou assim, foi uma das primeiras vezes, acho que isso que me impactou, né? E eu quero morrer, não tem solução mais para minha vida. E eu falei para ela, realmente, não tem solução mais. E se você continuar assim, você vai morrer. Por quê? Porque o mecanismo de defesa estava jogando ela, vou ficar no quarto, abandonando todo mundo. Então tá, se você vai morrer mesmo, ou você vai morrer no quarto, ou você pode morrer na rua, tomando sorvete, morrer na rua, jogando bola. Então aí a gente vai quebrar o mecanismo de defesa que a pessoa acaba virando coitado, se isola de tanta tristeza, não tem motivação para viver e ela trava ali. Mesma coisa, né, na rejeição. Então, ou seja, vão surgir várias coisas, né? Então, assim, a pessoa pode ela vir com pessimismo, porque tudo dá errado, nada dá certo. Toda vez que ela faz, as pessoas não gostam daquilo que ela fez, então ela começa, não vou porque não dá certo, não vou porque dá tudo errado. Ela vai começar a deixar tarefas sem ser realizada, porque se ela realiza, o povo não vai gostar, então ela vai começar um monte de tarefa, ela não termina. Então, às vezes, você fala assim, nossa, eu procrastino muito, né? Uma das razões pode ser a rejeição.
Porque se você fizer um negócio e o povo não gostar, vai doer, então aí o mecanismo de defesa faz você começar um monte de coisa e não te deixa terminar as coisas, né? A necessidade de agradar o outro, né? Então você fica sempre tentando ali, muito pelega, muito carente, tudo tá em cima, esperando que os outros, né? Ninguém me abraçou, ninguém ficou, ninguém veio aqui, né? Porque ali dentro o negócio tá. E próprio isolamento social, aquele que vai se isolar completamente, timidez, né? Então a pessoa ela vai ficar muito tímida, porque se ela se colocar e alguém rejeitar, então ela vai pular fora disso. Igual você falou, né? Assim, os fatos vão gerar, às vezes o fato idêntico pode gerar comportamentos diferentes. Mas o que a gente percebe também é que muitos desses comportamentos de alguém que foi afetado pela rejeição, às vezes, infelizmente, são comportamentos pecaminosos também. São comportamentos, né, disfuncionais. Domingo eu citei, né, muitos, porque foram rejeitados, optam pelo caminho da rebelião, e aí, se eu fui rejeitado, agora vou ser um rebelde, agora eu vou me posicionar. Então, aonde eu fui Eu tenho motivo. Eu tenho motivo. Né? Então, assim, nunca mais vou deixar ninguém me fazer, né, de bobo, me excluir, agora eu vou tomar as rédeas, e aí acaba indo para o caminho da amargura. Tem aqueles que nós falamos aqui, né, que se sentem culpados pela rejeição que foram causados a eles, como você contou, né, no caso da menina, eu contei o caso do rapaz. Vem o complexo de inferioridade, que aí vem essa baixa autoestima, autoimagem pobre. Vem a questão também do escapismo, que aí a gente vai ver, infelizmente, o problema dos vícios, drogas, álcool, televisão, consumismo. Eu falei isso. Esse dia eu estava conversando com uma pessoa e ela falando assim, pastor, eu passei muita fome e agora parece que não consigo parar de comer, sabe? Eu trabalho para comprar as coisas para comer, porque assim, eu nunca tive e agora eu tenho esse problema. E a gente percebe que aí é o escapismo, né? Ou seja, ele sofreu tanto com aquilo, foi tão privado naquela situação, que agora ele desemboca no pecado do excesso, né? E aí o pecado do excesso não é só glutonaria, o pecado do excesso é consumismo, é tudo. Aí que você vê o mecanismo de defesa, ele vai querer tirar a dor. Mas geralmente, né, acho que 100% das vezes, ele nunca te leva para um caminho de cura. E ele vai levar você num caminho de mais dor, que é na linguagem da psicologia, cada vez mais sentimentos que vão tocar sem digerir. E aí, biblicamente, a gente vai ver que também há uma escolha pelo pecado. Sim. Aqui eu vou ter que fugir um minutinho, só pegar um carregador. Perdão para vocês aí, enquanto você vai falando a próxima aí. Pode ir lá. E enquanto o Tato vai pegar o carregador ali, né? São vários. Domingo nem deu tempo. Daqueles que foram afetados pela rejeição. Eu estava falando aqui, né, Tato, que são várias as consequências. A consequência de pessoas que vão pelo caminho da desesperança. E aí parece que alguém que foi rejeitado, parece que perde a esperança. Vem também a desconfiança. Então, alguém que sofreu com rejeição, normalmente ele vive desconfiado, com medo de que aquilo vai acontecer novamente. E ele, então, também, você falou de igreja, né? Eu percebo muito isso. Deve acontecer isso em Alfenas. Quando eu estava aí, eu lembro da gente receber membros assim, e aqui também, pessoas que foram feridas em outras igrejas, quando chegam na nossa, elas gostam do culto, elas elogiam o sermão, elas gostam do louvor, elas vão à célula, mas quando a gente vai se aproximar delas, elas falam assim, não, pastor, eu quero só, sabe, eu quero só assistir o culto mesmo e tal, a célula tá gostosa, mas não quero me envolver, não. Então você percebe que assim, as pessoas vêm desconfiadas porque foram rejeitadas ou sofreram alguma coisa, e o medo daquilo se repetir cria esse mecanismo, né, que você falou. A Joyce Meyer usou uma expressão que eu achei interessante. Ela fala que são compromissos que a pessoa faz consigo mesmo, e nem sempre de maneira consciente. Foi o que você falou. E esses compromissos são, né, se me rejeitaram, agora eu não vou aceitar mais rejeição. Eu vou tomar as rédeas,
eu vou ter o domínio das coisas. Se me excluíram, se fizeram diferença entre eu e meu irmão, eu vou mostrar que eu sou melhor. E eu acho que, assim, esse foi um dos sintomas de Jacó, né? Se Esaú é o favorecido, eu vou mostrar que eu consigo arrancar tudo dele e vou ser melhor do que ele. E ele vai roubando as coisas, né? Ele rouba a primogenitura, depois rouba a bênção. Então, assim, a gente percebe que ele desenvolve o pecado da competição. Para ele, tudo é uma competição, ele tem que ganhar. E a gente percebe que essa competição, tem muitos que sofreram na infância e vão para o mercado de trabalho e vivem isso. O casamento é uma competição, a igreja é uma competição, tudo é uma competição, e é um pecado, é uma disfuncionalidade também em decorrência da rejeição, né? E aí, algo que nós vamos entrar agora, que é o que a Joyce tinha colocado aqui, e eu confesso que, assim, foi para mim, né? Deus falando comigo. Domingo, quando eu preguei esse sermão, uma das consequências é o perfeccionismo. E eu fui parar para pensar sobre isso, assim, eu não fui rejeitado, mas a Joyce Meyer coloca, né, que uma cobrança excessiva leva ao desejo da gente não querer ser rejeitado por fazer coisas erradas. Então ela fala, quem convive com gente que tem uma cobrança excessiva, muito alta, e fica praticando esse tipo de relacionamento, acaba gerando no outro o desejo de que o outro, sabe, não deixe baixar o nível, porque ele não quer ser excluído, ele não quer ser rejeitado. E aí ela vai dizer isso, né, que nós tentamos de toda forma ser rejeitados. E um dos mecanismos é esse, o do perfeccionismo, e que eu queria perguntar para você, né? Muitos têm, ela usa uma expressão, desenvolvido uma incubadora contra a rejeição. E essa incubadora contra a rejeição leva a gente a desenvolver o perfeccionismo, que acaba sendo um sintoma de alguém para tentar viver satisfazendo o outro, para não ser rejeitado. E quem tem agido assim, né? Qual que seria a tua orientação para quem tem vivido com esse problema do perfeccionismo? Aí, Platini, o que a gente vai ver que, geralmente, nunca é uma coisa só. Por isso que a gente precisa olhar realmente o sentimento que está vindo, que embora a gente fale do nome da rejeição, se a rejeição é você não ter a qualidade suficiente, então, se você não é suficiente, então você é muito baixo, você é calvo, você prega muito rápido, você fala muito alto, você conta piadinha, né? Você é expositivo, não, você é temático, não, você é gordo, você é magro, então, seja, questão de cor. Então, se eu não tenho o suficiente, não é só aquela ideia de errar, né? Aí desenvolve a baixa estima. Se eu acabo desenvolvendo uma baixa estima, para eu lutar contra essa baixa estima, para que eu seja eficiente, eu tenho que ser aprovado em tudo. Então, eu creio sim que a rejeição, ela caminha muito forte com a baixa estima, porque você é reprovado, você é abandonado, você é deixado de lado. Então, você nunca é qualificado, você nunca é bom. E aí a pessoa vai desenvolver o perfeccionismo, por quê? Porque se você faz bem feito, faz perfeito, você elimina tudo aquilo que você não tinha. Só que você vai cair no desespero, porque, fizemos uma live, que live top, foi perfeito, não teve um erro. Mas na hora que acabou a live, nós já estamos na imperfeição, porque nós somos imperfeitos. Então, o problema do perfeccionista é que nunca tem nada perfeito. Ele faz o melhor, na hora que ele recebe o aplauso, de certa forma dá uma respirada, mas na hora que esse aplauso acabou, nossa, mas faltou isso, nossa, eu devia ter feito aqui. Aí ele mesmo se massacra. Então aí ele entra num looping, é o ratinho naquela rodinha, né, o hamster na rodinha. Ele fica rodando e aí ele vai entrar na exaustão. Chega uma hora que ele está super cansado, porque ele não aguenta mais a vida de perfeição. Até eu estava lendo um artigo para a gente poder conversar aqui hoje, e tem um livro que é fantástico, né? Indique para você comprar, que é A Arte de Ser Imperfeito, a coragem de ser imperfeito. Está até na minha frente aqui. Não foi de propósito. Não foi de propósito. Então,
Se você quer romper com o perfeccionismo, se você quer lutar contra a rejeição, e principalmente com a baixa estima, né, o caminho é você admitir que você não é bom. Né? Admitir as suas falhas, admitir os seus fracassos. E aí, sim, eu acho que teologicamente é o fantástico, porque na hora que eu admito que eu sou pecador, eu preciso de um salvador. E aí é a hora que eu me entrego a Jesus, ponto final. Se eu entreguei a Jesus, quando sou fraco, aí que eu sou forte, porque é o poder de Deus se manifestando em mim, e aí, meu filho, não tem quem me segura, porque eu sou dos maiores pecadores, mas sejam meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Então, aí é a loucura do evangelho, que você se humilha, mas você sabe quem você é, né? Então, quando a gente admite a imperfeição, então, não é o admitir, eu sou assim mesmo, né? Eu bebo mesmo, eu brinco com a minha esposa, eu não sou carinhoso, não é a aceitação. Eu gosto muito de diferenciar você ser uma pessoa que aceita, mas uma pessoa que admite, porque para mim a aceitação, ela está muito ligado, né, em você, na passividade. Não, eu sou assim mesmo, pastor. Não, eu sou assim mesmo. Então, isso não tem nada dessa coragem para admitir. Agora, quando eu admito, peraí, isso aqui eu tenho dificuldade. Isso aqui é pecado. Se é pecado, eu tô fora. Não tem conversa. Agora, tem coisas que não são pecado. Ou seja, eu não sou bom em tudo. Isso não é pecado. Né? Como pastor, né? Eu falo que o dia que eu confessei a minha imperfeição para o conselho, porque toda vez eu ficava, não, vou fazer mais. Eu falei, gente, isso aqui eu não vou fazer não, porque eu não sou bom nessa área, não. Né? Vou lutar para não deixar a desejar, mas sim, não adianta. Se quiser cobrar, pode chamar outro, que esse aí não sou eu. Aí isso potencializa a área que a gente é, né? Da gente poder avançar, da gente poder crescer. Né? Então eu sempre falo, careca, isso dói, mas eu sou careca. Né? Então acho que se eu tivesse cabelo, eu ia parecer mais novo, ia ficar mais bonito, né? Mas, ou seja, quando eu admito, eu vou admitir a dor que isso me gera, mas peraí, eu posso ser um careca bonito. Eu posso, aí sim, eu posso admitir e aí eu vou viver minha vida dentro daquilo que tem. Né? Então, aí eu vou fazer as coisas bem feitas, porque isso é uma qualidade minha. Mas eu não vou fazer perfeita para ganhar um aplauso do povo. Muito bom, tá? É gostoso quando a gente se expõe, né? Até eu gravei um Reels anteontem, eu acho, falando sobre justamente isso, né? 2 Crônica 7,14, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, né? E se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, então eu vou ouvir dos céus, eu vou perdoar os seus pecados, eu vou curar a sua terra. Então, há uma condicional para que o povo experimente perdão e cura. Eu acho tão lindo aqui, né? Porque não é só o perdão do pecado, é a cura das consequências que o pecado causa na nossa vida. Pelo que fizeram para nós ou pelo que nós fizemos para os outros. Mas o processo todo tem uma condicional. Se o meu povo se humilhar, orar, buscar minha face e se abandonar dos seus, se afastar desses maus caminhos. Então, a questão da vulnerabilidade é a gente se expor diante de Deus de maneira aonde a gente assume as nossas falibilidades, aonde a gente consegue olhar aonde falharam com a gente, e a gente quer se afastar desses maus caminhos, ou seja, a gente não quer continuar nesse círculo, ou nesse ciclo, né? Círculo ou ciclo que seja disfuncional do pecado. Então, o ato da gente se humilhar traz esse perdão para nós, que às vezes estamos desenvolvendo atos ou comportamentos pecaminosos em decorrência do que fizeram com a gente, mas também quando a gente não tem o ato da vulnerabilidade, eu falei, né, no Salmo 32, Davi fala isso, enquanto eu calei, né, e não confessei os meus pecados, eu sentia angústia, os meus ossos doíam, e a gente percebe que tem muito crente que busca Deus, mas que não tem a prática da humilhação. Então, assim, a vida cristã tem um princípio, que bem-aventurados são os humildes, os pobres de espírito. Então, felizes são esses, aqueles que se humilham.
Então, o ato de se humilhar tem que ser uma prática cristã também, como é a prática de você ir numa terapia e você se colocar diante de alguém, porque aquilo ali é ser vulnerável, é se humilhar diante do outro e mostrar as suas vulnerabilidades. E louvado seja Deus que há cura espiritual e perdão para os nossos pecados, e a gente percebe também que aí a psicologia, né, Deus deu sabedoria ao homem para poder a entender, interpretar as emoções, e aí eu gosto de pensar em Tiago, né, quando ele diz para a gente confessar os nossos pecados uns aos outros também. Porque Deus vai usar outras pessoas para nos orientar, para orar por nós, para nos aconselhar e para trazer essa maturidade aonde nós erramos ou temos falhado. Isso é tão forte que, aí, para mim, só quem se compromete com o processo terapêutico vai entender que é muito bom ser a gente mesmo. Então, a pessoa vem, né, com depressão, vem com estresse, burnout, e aí a questão é assim, né, eu quero curar a depressão, eu quero curar o burnout, eu quero curar, né, essa amargura, o sentimento que tem. Mas sim, é um negócio tão pleno, porque a cura vem na hora que a pessoa consegue ser ela mesma. Sim. E consegue ser ela mesma admitindo as suas dores, admitindo a sua dificuldade e assumindo aquilo que ela quer fazer, né? E aí, para mim, é um resgate um pouco da imagem e semelhança que Deus plantou, né? Ou seja, Deus já criou no nosso tamanho, com a nossa identidade, com o nosso temperinho. Fabinho colocou aí, né? Baixinho, tô ficando sem cabelo, barriguda. Barriga pode tirar, viu, Fabinho? Não precisa também se conformar tanto. Né? Assim, quando a gente resgata isso, essa identidade, cara, isso é saúde, né? Então, é uma saúde que vem, a gente sabe que a gente vai passar por dificuldade, mas eu sempre, assim, uma das falas que eu falo com o maior gosto, às vezes, no consultório, é muito bom ser a gente mesmo, né? E aí você vê que a pessoa, que estava se odiando, queria suicidar, né? Não queria sair de emprego, largar de casamento, chorando, ela começa a dar um sorriso e falar, ai, ser a gente mesmo é libertador. Então, não tem outro caminho, né? Então, a cura psicológica, ela vai resgatar isso, é você se assumir. E para assumir, eu vou ter que ver, eu sou bom nisso aqui, mas isso aqui não está legal. Né? Isso aqui não é bom. E quando eu me comprometo com isso, em ser eu mesmo, me assumindo, aí, gente, aí é bom demais, né? Acho que esse resgate completo vai ser só na eternidade, né? Sim. Mas aqui Deus dá essa possibilidade da gente poder se ver nele, se encontrar nele e emocionalmente linkando junto, aí não tem preço. É. Esse é um presente. E o maravilhoso, né? Domingo, assim, eu trouxe essa palavra, assim, foi uma palavra. Teve um irmão na hora que terminou o culto e falou, pastor, a igreja estava em silêncio. Foi muito duro, né? Nunca é com ninguém, né? Quem precisava ouvir não foi, todo mundo estava lá quietinho, esperando. Mas foi maravilhoso, sabe? Assim, aí depois, assim, começaram a chegar as mensagens. Pastor, ah, assim, pessoas compartilhando, assim, olha, chegamos em casa e fulano veio me pedir perdão e começou a expor coisas da infância que ele passou e que na mensagem ele percebeu que ele estava desenvolvendo comportamentos como consequência do que fizeram com ele, ou tentando se proteger, achando que aquilo ia se repetir no relacionamento conjugal. Enfim, sabe assim, veio muito feedback de gente se humilhando, chorando, se abraçando, pedindo perdão. Não aconteceu no ambiente da igreja, aconteceu nas casas. Sabe? Eu achei isso lindo, né? Eu não fiz um apelo, eu não chamei ninguém na frente. E aí ontem uma pessoa me contando isso na célula, eu comecei a chorar, né? Eu falei, louvado seja Deus, é isso, né? É um processo de humilhação que às vezes não vai acontecer no prédio, não vai acontecer no tempo, mas é um processo de humilhação que precisa acontecer nos nossos relacionamentos. A gente precisa confessar um para o outro, a gente precisa ser esse ato vulnerável não só no consultório, não só como psicólogo, mas dentro de É uma casa. humilhação que precisa acontecer na vida, né? Isso. Porque senão você fica só na liturgia ou no rito em casa de, vou pedir perdão pelo meu pai. Mas é vida, porque Sim. esse pedido de perdão, esse abraço, ele é o start de uma nova história que vai acontecer, né, que não vai romper a rejeição ali. Ali ela está começando a ser tratada para você criar agora uma relação que não existia. Sim. Né? E aí, assim, eu achei legal do pessoal falar isso, porque isso aconteceu comigo, sabe, nesse domingo. Eu preguei sobre a questão do perfeccionismo, que eu percebi, assim, que eu sempre tive uma cobrança excessiva por parte do meu pai e eu nunca quis decepcioná-lo.
Então, o mecanismo que eu desenvolvi foi o perfeccionismo. Eu quero ser bom em tudo para poder honrar ele. E aí, assim, se eu tirava uma nota 8, aquilo para mim era a morte. Se eu podia tirar 10, por que eu tirei 8? E eu comecei a perceber que o Miguel estava agindo assim comigo, sabe? E imperceptivelmente, inconscientemente, eu às vezes estava reproduzindo esse comportamento sobre meu filho, de uma cobrança excessiva. E aí, na hora que eu fui preparar essa mensagem, eu senti que Deus estava tratando a mim, sabe? E aí foi muito legal. Domingo o Miguel não veio no culto, ele estava com febre, tadinho, ficou em casa. E ele assistiu o culto. E aí, quando eu cheguei, ele foi na porta me abraçar, falou: a pregação foi boa hoje, hein, pai? E eu admiti isso na pregação. E aí eu abracei ele, né, e comecei a chorar. Falei: você me desculpa, porque imperceptivelmente eu reproduzi com você o que meu pai fez comigo. E eu não quero fazer isso. Eu te amo do jeito que você é. Eu te amo, sabe? Se você tirar 5, 7, né? Não é a nota que vai demonstrar o teu Eu acho que valor. essa fala tua agora é muito legal, porque quando a gente fala assim, rejeição, como a gente já soubesse. Aí eu acho que você trouxe à luz aqui, de forma prática, aquilo que eu falei, né? Que ela é tão inconsciente que você cria, né, um modo de defesa, só que depois você começa a agir sem perceber, Em tudo, né? né? E aí a hora que sem perceber a gente vai ferindo outras pessoas, porque a gente está ferido e a gente nem sabe. Sim. E aí foi gostoso porque o ato de eu me humilhar em casa foi tão gostoso, sabe? Aí nós dois choramos, ele me abraçou e falou: tá perdoado, pai. Então, assim, o gostoso do ato da humilhação, né? Esse ato de buscar a palavra de Deus, que vai trazendo esse discernimento para nós, é maravilhoso, porque vai nos levar à maturidade. Então, o ato da vulnerabilidade não é para passividade, é assim que eu sou. Não, o ato da vulnerabilidade é nos vermos como estamos, mas podemos amadurecer e sair da condição que estamos. E louvado seja Deus, é essa a obra que o Espírito Santo de Deus quer fazer em nós. Restaurar a imagem de Jesus em nós. Porque aí Louvado você seja sai da Deus. perfeição, né? E outra, você vai depender totalmente de Deus, e aí o mais bonito, você vai entender que você é corpo, né? Sim, Acho que aí lembrar, né? Não é só segunda igreja, é assembleia, quadrangular. Você pensa se a gente fosse uma igreja só, que poder que a gente teria hoje, né? Da oração, da palavra, da visitação. Então, a gente vai vendo que esse corpo, infelizmente, ele foi esfacetado e rejeitado, né? Mas a gente está vendo agora um movimento muito forte de realmente sair dessa rejeição, até no meio evangélico, né? A gente está participando desse movimento da Igreja Batista Central mesmo, assim, nós estamos em contato com igreja de tudo quanto é tipo e coisa que antigamente a gente andaria só com os bons, né? Siga meus bons, né? E agora nós estamos andando com os bons, né? A gente está andando com irmãos que a gente nunca tinha ideia que a gente andaria com eles, de aprender tantas coisas. Essa semana mesmo eu estava fazendo junto lá no curso de revitalização da IPI, né? E tinha gente lá do Acre, tudo quanto é lado. E aí uma pessoa falou assim, nossa, é interessante assim, a humildade que você tem de poder aprender com outras pessoas. Eu achei legal o feedback dele, e ele falou assim, humildade. Eu falei, nossa, não é humildade não, meu filho, necessidade, você não está entendendo o negócio. Então, ou seja, como está tão entranhado na gente essa arrogância de ser bom. Só que eu rotulo ser bom diante da minha teologia, daquilo que eu acredito, e eu rejeito outras pessoas que podem até ter coisas que não são tão boas, mas ele tem muita coisa boa que eu posso aprender, né? E aí sim é aquele ensino de antigamente, né? Escuta o que é bom, o que não é bom você joga fora, mas como que é bom, né? A gente aprender que, opa, eu posso aprender com o outro, né? Não é uma questão de eu ser humilde, é uma questão de eu me pôr no meu lugar. Falar, cara, eu sou bom numa área, o outro é bom na outra, e a gente pode dar a mão junto, e, ó, o reino tem que crescer, né? O reino tem que avançar. Então, ó, olha como é que até nisso tem a rejeição, né? sim. Ah, Machado mesmo, né? Você é da primeira ou da segunda? Você é da quinta ou da terceira? Então, ou seja, você vê que há uma rejeição pelo bairro, pela classe social, né? Então a gente tem que romper essas barreiras mesmo, né? Aí humilhar em Deus e tratar para a gente poder viver o melhor que tem de ser gente mesmo, né? Acho que essa é a grande bênção, né? A gente deixa de ser uma cópia do outro e passa a ser só uma cópia de Jesus. Tá ótimo. Amém. Amém. Tato, queria te convidar, né? Deixar uma palavra final aí.
fechando tudo que a gente já conversou, né? Uma palavra de Deus aí para o nosso coração também. Cara, eu acho que a palavra de Deus é aquilo que a gente está fazendo desde o começo, né? Deus nos fez únicos. Então, essa fala aí não é minha, essa fala é uma fala que a gente vai ver desde o Gênesis, né? Deus modelou. Eu gosto muito de Isaías 43, porque vai falar, quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama derá em ti, né? Pelas águas não te submergirão. Ele fala de problema, mas lá ele fala assim, eu te criei, eu te formei e eu te fiz. E aí eu sou apaixonado porque esses três verbos, o criar vem lá de Gênesis, ou seja, aquele que chama a existência do nada. Então você é um milagre. Quando quer ver, ele fala, eu formei, é do oleiro que modela. Então, ou seja, tá tudo no lugar aí, mas eu fiz desse jeito mesmo. Então, você não tem jeito de né, falar, Deus me jogou em céu. Não, eu fiz você, eu sei quem é você. Eu não errei fazendo você. Né? E o fiz é ele intervindo na história, né? Esse Deus que sai do céu, coloca o pé aqui na terra e ele move. Então, Deus fez tudo isso com a gente. Né? Nós somos um milagre, nós somos perfeitos porque Ele nos fez assim e Ele sempre vai intervir na nossa história para nos abençoar, para nos direcionar a Ele. Né? Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Em todas as coisas Deus coopera. Então, você resgatar isso. Né? Então, a gente não pode andar na baixa estima, mas a gente não pode andar também no orgulho. A gente precisa resgatar quem realmente a gente é. E aí você vai ter que liberar perdão para algumas pessoas, você vai ter que trabalhar essa dor que está aí. Em alguns casos, você vai ter que admitir que você precisa de um psicólogo. Às vezes eu recebo alguma ligação, né? A pessoa pergunta, aí tem questão de valor, de preço, a gente entende, mas fala assim, não, eu queria só uma conversinha. Conversa com qualquer um, tá do teu lado aí, então. Né? Porque não admite. Né? Não, eu não quero fazer terapia, eu só quero uma conversinha. Tá, mas por que tem que ser com o psicólogo? Porque tem a ferramenta para te ajudar. Né? Então, fala assim, que aquilo que você dá conta, você dá conta. Aquilo que você não dá conta, aí você vai precisar do pastor para ver o que é pecado, né? Para trabalhar isso, para ajudar a digerir espiritualmente. E aquilo que é da parte mental, você vai precisar de uma ajuda, né? Para poder ser você mesmo. Né? Eu acho que a fala principal hoje é que quando você é rejeitado, você não se aceita, porque você não é capaz, você não tem o que precisa. Então, se eu quero vencer a rejeição, eu tenho que fazer um resgate de quem sou eu. E aí, quando eu me resgato, me rejeitaram, ou seja, quem está perdendo, infelizmente, são eles. Se eu já busquei de tudo, a pessoa não quer, paciência, no que depender de vós, tem de paz com todos. Então, se já não depende de mim, já não vou ter paz. Né? Mas se eu resgato quem eu sou, aí, meu filho, é a melhor coisa que tem. Amém. Domingo eu encerrei a mensagem falando sobre isso, né? Que João 12 fala que a todos quanto creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. E descobrir a nossa filiação por meio de Cristo Jesus e desenvolver essa relação com Deus como Pai, trata tudo isso em nós. Então, Uhum. descobrir nossa identidade em Jesus nos sara, nos cura. Porque essa relação com Deus ela é plena, essa relação com Deus ela é saudável. Ela restaura a gente, ela regenera. Então, que Deus possa completar essa obra que Ele começou na vida de todos nós que estamos aqui nessa live. Né? Você que é filho, que é filha, que Deus possa restaurar a sua vida nas áreas que você sofreu, foi abusado, ou também, como o Tato disse, às vezes desenvolveu uma rejeição que é irreal, que Ele nos traga consciência para vivermos de maneira bíblica, né? De maneira dirigida pela palavra de Deus, de maneira saudável, e que Ele trate tudo que em nós precisa ser tratado, no nome de Jesus. E a Eu tive que gente vê que a ser... própria pregação do evangelho é isso, né? É a boa nova por rejeitado, né? Sim, Você está sentindo que você não é amado, você não é bom, você não é judeu, você que é gentio, circunciso, né? E a gente fala assim, mas eu sou ruim, é ruim mesmo, né? Mas a mensagem é que Deus te ama e Ele quer fazer uma obra, Ele quer se relacionar com você, né? Então, a gente resgatar esse amor, nós somos amados, nós podemos viver esse amor de Deus aí, a vida pode ser mais leve, a vida pode ser mais tranquila, né? E caminhar com Todo-Poderoso. amém. Você faz uma oração, Tato? Vamos Opa, abençoar.
E orar também, né? Como eu te falei, assim, eu recebi muitas mensagens de como que essa palavra, né, de se desfazer de raiz de rejeição, falou muito ao coração da nossa igreja aqui. E vários irmãos estão aqui com a gente ao vivo na live, outros estão em células, por isso não estão com a gente, mas vai ficar gravado. E eu tenho certeza que muitos vão assistir depois e é um momento oportuno de aprenderem, mas também de serem ministrados e receber uma palavra de oração. Senhor Deus, eu quero agradecer pelo privilégio que o Senhor tem dado para a nossa geração, de estudar a Tua Palavra, conhecer a Tua Palavra e poder abordar temáticas que nunca foram abordadas, ó Pai. Antes era muitas vezes só visto como pecado, antes, ó Pai, se ignorava as emoções e hoje a gente pode aprender um pouco mais e ver como que o Senhor tem abençoado essa ciência que avançou para nos dar essa habilidade, Deus, de viver mesmo para a honra e glória do Teu nome, para desenvolver o nosso potencial. Pai, eu clamo por cada irmão que está aqui junto com a gente, clamo por aqueles, ó Deus, que sofrem com a rejeição. Pai, é uma dor muito triste, é uma dor que leva ao isolamento, é uma dor que leva até uma depressão, é uma dor onde a gente não consegue se encaixar em lugar nenhum. Deus, eu quero clamar mesmo que o teu amor envolva os teus filhos, Pai, que a tua presença seja sobre a vida deles. Pai, que o Senhor dê força para eles liberar perdão para quem precisa ser liberado, liberar, Pai, toda a raiz de amargura, de raiva, de ódio, que muitas vezes foi criada, Pai, toda baixa estima, Deus, que tem amarrado, impedido os teus servos de vencer, mas que o Senhor quebre esses mecanismos de defesa, e assim que eles tenham saúde, ó Pai, que eles tenham uma espiritualidade vibrante, ó Pai, que eles consigam se amar, que eles consigam ser eles mesmos, ó Deus, e viver para a honra e glória do Teu nome. Assim, Deus, sei com cada irmão que essa noite seja uma noite de cura, que essa noite seja uma noite de milagre. A Tua palavra diz aos seus amados, Ele dá enquanto dorme. Nós cremos no Teu poder de cura. Deus, libera hoje uma palavra de cura, libera hoje uma palavra de discernimento, que as pessoas possam receber a cura agora nas suas casas, irmãos que vão ouvir essa live outros dias, que a visitação do Teu Espírito Santo seja sobre a vida deles. Pai, nós rogamos misericórdia, porque nós precisamos da Tua cura, nós precisamos do Teu perdão, e nós invocamos mesmo, Pai, o Teu nome, o Teu poder, o Teu milagre, no nome de Jesus. E assim, Pai, dá uma noite de paz, Deus, que no meio do choro haja alegria, Deus, que a paz do Senhor seja derramada sobre nós, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém. Deus abençoe sua vida, foi muito bom ter você aqui com a gente. Tá, mais uma vez quero te agradecer aí, né? Obrigado por investir aí esse momento com a gente. E eu que agradeço por você não me rejeitar, ainda me convidar para as lives. Obrigado pela parceria, pela amizade, né? Os irmãos que estão aí junto com a gente, tudo mandando uns recadinhos, é muito bom estar com vocês. Amém. Deus abençoe você, a Fran, a Alice, né? E que Deus continue também fortalecendo vocês, alargando as tendas do ministério de vocês, abençoando a tua casa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você que esteve conosco aí. Eu quero te convidar, antes de sair dessa live aqui no YouTube, curta, compartilhe, para poder abençoar mais vidas aí e outras pessoas, em nome de Jesus. Tá bom? Deus te abençoe. Boa noite. Tchau, tchau. Até mais, gente. Com Deus. Com Deus.